Maquilhagem para cobrir marcas tornou-se a minha especialidade nos últimos 6 meses. Base 3 tons mais escura do que a minha pele natural, aplicada em camadas espessas sobre as marcas roxas que circundavam o meu pulso esquerdo. Corretivo cuidadosamente espalhado ao longo da minha clavícula, onde o aperto de Tyler tinha deixado marcas como um colar que eu nunca pedi. A camisa cinzenta de mangas compridas que eu usava para trabalhar escondia a maior parte disso. Mesmo que a cozinha do Ross's fosse quente o suficiente para me fazer suar através do meu uniforme após 3 horas. As noites de sexta-feira eram caóticas. O restaurante italiano sofisticado no centro de Chicago atraía um público específico. Empresários fechando negócios com vinhos caros, casais comemorando aniversários, famílias gastando dinheiro que queriam que todos vissem que estavam a gastar. Eu tinha 25 anos, faltando um semestre para terminar meu curso de enfermagem, e eu atendia a todos com um sorriso que parecia pintado, tão espesso quanto a maquilhagem. A mesa 12 precisa de água. Marco, o gerente gritou ao passar. E arrume o cabelo. Você parece exausta. Eu estava exausta. Tyler me manteve acordada até as 3 da manhã, andando de um lado para o outro no nosso apartamento, lançando acusações como socos até que os socos reais vieram. Meu crime dessa vez foi recusar-me a abandonar a faculdade. Ele queria-me em casa, disponível, dependente. O curso de enfermagem era o meu plano de fuga, embora eu nunca tivesse dito isso em voz alta. Mais 6 meses até a formatura. Mais 6 meses até eu poder sustentar a mim mesma e a Megan, sem depender de gorjetas e do humor cada vez mais imprevisível do Tyler. Coloquei uma mecha de cabelo castanho claro para trás do rabo de cavalo e peguei o jarro de água. O meu reflexo na superfície cromada polida mostrava sombras sob os meus olhos cinza-azulados que nenhuma quantidade de corretivo poderia esconder. 25 anos indo para 50. A minha colega de turma brincou na semana passada. Ela disse isso com boa intenção, mas a verdade doeu. A mesa 12 ficava na seção VIP, isolada por cordas de veludo e iluminação ambiente, que custou mais para instalar do que eu ganhei em 6 meses. 4 homens estavam sentados lá, todos vestindo ternos escuros que se ajustavam com o tipo de precisão que significava ter sido feito sob medida, não comprado em uma loja. O ar à sua volta parecia diferente, carregado com o tipo de autoridade que fazia os outros clientes baixarem instintivamente a voz ao passar por perto. O homem à cabeceira da mesa fez-me parar no meio do passo. Tinha talvez 33 anos, cabelo preto penteado para trás e um rosto que parecia saído de pinturas italianas antigas em museus. Traços fortes, um queixo que poderia cortar vidro e olhos tão escuros que pareciam pretos na iluminação fraca do restaurante. Uma fina cicatriz traçava o lado esquerdo do queixo, branca contra a pele morena, o casaco pendurado nas costas da cadeira, a camisa branca aberta no colarinho, revelando uma grossa corrente de ouro que refletia a luz quando ele se movia. Já tinha servido centenas de homens ricos. Este parecia diferente. Perigoso, talvez, ou apenas poderoso de uma forma que não precisava de volume ou teatralidade. Água, ofereci, mantendo a voz firme. Por favor, disse ele. O seu sotaque era subtil, americano, mas moldado por algo mais profundo. Herança italiana, provavelmente, dada a escolha do restaurante, a corrente de ouro e os menus para os meus colegas. Distribuí os menus, enchi os copos de água e recitei o meu discurso ensaiado sobre os pratos especiais da noite. O homem à cabeceira da mesa, aquele com a cicatriz, não olhou para o menu. Em vez disso, observava-me, e não da forma como os clientes costumavam fazer, sem avaliar, sem objetivar, observando, como se estivesse a ler uma linguagem escrita na minha postura e nos meus movimentos. Vou dar-lhe alguns minutos para decidir, disse eu, já a afastar-me. De volta à cozinha, pressionei as palmas das mãos contra o balcão de aço inoxidável, tentando desacelerar os batimentos cardíacos. O calor dos fornos industriais tornava o ar pesado, difícil de respirar. Maria, outra empregada, lançou-me um olhar preocupado enquanto servia as sobremesas. Estás bem, Hannah? Estou bem, só cansada. A mesa 12 é Dominique Marino, sussurrou ela, olhando para a secção VIP através da janela da cozinha. Ele é dono de metade dos negócios italianos da Zona Norte. Tem muito cuidado com eles.
O Marco esteve estressado toda a semana por saber que ele vinha. Acenei com a cabeça, guardei a informação e voltei ao trabalho. Durante a hora seguinte, servi aperitivos, entradas e mais vinho. Dominic Marino permaneceu calado durante todo o tempo, deixando os seus associados conduzirem a conversa enquanto comia com movimentos precisos e econômicos. Mas sentia a sua atenção a seguir-me mesmo quando não estava na mesa deles. Sempre que passava por perto, sempre que servia outra secção, aqueles olhos escuros encontravam-me. Deveria ter sido invasivo. Em vez disso, senti-me como se estivesse a ser vista pela primeira vez em meses. Eu estava a limpar os pratos de aperitivos quando aconteceu. A minha manga prendeu na borda de um copo de água. Eu agarrei-o, corrigi demais e tropecei. A bandeja inclinou-se perigosamente, 6 copos de vinho caros deslizando em direção à catástrofe. A mão de Dominic se estendeu mais rápido do que eu pude processar, segurando o meu cotovelo e me estabilizando antes que o desastre acontecesse. Cuidado, disse ele baixinho. O seu aperto era firme, mas não doloroso. Nada como as mãos de Tyler, que sempre apertavam com muita força, deixando marcas que duravam dias. Era uma força controlada, um poder que optava pela moderação. Mas, ao me equilibrar, ele empurrou a minha manga para cima, passando do meu pulso. Os hematomas eram visíveis, inconfundíveis. 4 marcas distintas de dedos, roxas esbatendo para amarelo nas bordas, circundando o meu braço como uma marca. Os olhos de Dominic baixaram para o meu pulso, depois subiram para o meu rosto. A temperatura na sala pareceu baixar 10 degrees. Algo mudou na sua expressão. Uma frieza instalou-se, tornando o ar mais pesado, mais perigoso. Quem fez isso contigo? A pergunta saiu monótona, mas por baixo dela havia algo vulcânico. Os seus 3 associados pararam de falar, toda a atenção voltada repentinamente para a nossa interação. Desculpe, gaguejei, puxando o meu braço para trás, puxando a manga para baixo com a minha mão livre. Estou bem. Não é nada. Isso não é nada. Escondi-o numa porta. Um acidente estúpido. Às vezes sou desastrada. Os seus olhos escuros mantiveram os meus por 3 segundos. Pareceram 3 horas. Ele sabia que eu estava a mentir. Eu sabia que ele sabia. Mas algo no seu rosto me dizia que ele não iria insistir. Não iria me forçar a admitir o que ambos entendíamos. Tenha mais cuidado, ele disse finalmente, soltando o meu braço com delicadeza deliberada. Portas podem ser perigosas. A maneira como ele disse portas deixou claro que não estávamos mais falando sobre móveis. Terminei de limpar a mesa deles com as mãos trêmulas, hiperconsciente da atenção dele, acompanhando cada movimento meu pelo resto da refeição. Ele reparou quando eu ajeitei a manga 3 vezes em poucos minutos. Reparou quando eu me assustei com o tom de voz elevado de Marco do outro lado da sala. Reparou na maneira cuidadosa com que eu carregava bandejas pesadas, favorecendo o meu lado esquerdo, onde as minhas costelas ainda doíam desde a discussão de terça-feira. Quando eu trouxe a conta, esperei que ele dissesse algo mais para insistir no assunto. Ele não disse. Apenas assinou o recibo com uma caligrafia elegante, levantou-se e abotoou o casaco com facilidade. Os seus colegas saíram primeiro, acenando respeitosamente para ele antes de partirem. Dominic parou ao lado da mesa e percebi que ele tinha deixado algo para trás. Notas de $500 estavam dobradas debaixo do copo de água, novas e impecáveis. Por baixo, um cartão de visita com letras em relevo na frente e um número de telefone escrito com uma caligrafia elegante no verso. Caso precise de ajuda com mais portas, disse ele, olhando nos meus olhos uma última vez. Dia ou noite, esse número me liga diretamente. Então ele saiu, atravessando o restaurante com o tipo de presença que fazia as pessoas se afastarem sem pensar. Fiquei ali com as mãos trêmulas, olhando para uma gorjeta que representava 2 semanas de trabalho e um cartão de visita que parecia mais pesado do que deveria. Marco apareceu ao meu lado em segundos, com os olhos arregalados. O que fizeste para ganhar isso? Nada, respondi com sinceridade. Não fiz nada. Mas ao guardar o cartão e o dinheiro no bolso, sabia que isso não era totalmente verdade. Dominic Marino tinha visto algo naquelas contusões. Algo que desencadeou uma reação que eu não compreendia totalmente. Reconhecimento, talvez, ou raiva em nome de alguém que ele nem conhecia. O resto do meu turno passou num borrão. Servi as mesas, sorri para os clientes, evitei os olhares suspeitos de Marco,
Mas a minha mente continuava a voltar para aquele momento em que a mão de Dominic agarrou o meu braço, a maneira cuidadosa como ele me segurou, como se eu fosse algo frágil que poderia quebrar com demasiada pressão. Tyler nunca me tocou assim. Nem mesmo no início, quando as coisas estavam bem. As suas mãos sempre tomavam, exigiam, controlavam. As mãos deste estranho estabilizaram, protegeram e depois soltaram sem expectativa. Quando saí do trabalho à meia-noite, a chuva de outubro tinha começado a cair, tornando as ruas de Chicago escorregadias e refletindo letreiros de neon e cores distorcidas. Apertei o meu casaco fino, já temendo a viagem de autocarro para casa e o humor em que Tyler estaria quando eu chegasse. O cartão de visita estava na minha carteira, logo atrás da minha carta de condução, onde eu o via sempre que olhava. Eu deveria tê-lo jogado fora. Deveria ter aceitado a gorjeta como sorte e esquecido todo o encontro. Devia ter sabido que não devia aceitar nada de um homem como Dominic Marino, cujo nome Maria mencionara com uma mistura de respeito e medo. Em vez disso, passei os dedos pelas letras em relevo enquanto esperava pelo autocarro, memorizando o número na parte de trás, mesmo tendo dito a mim mesma que nunca o usaria, apenas por precaução, porque pela primeira vez em 6 meses, alguém tinha reparado em mim. Alguém tinha visto além do sorriso, da maquilhagem e das mentiras sobre portas. E esse pequeno reconhecimento parecia oxigênio. Após meses sufocantes, o autocarro chegou, com as portas a abrir com um silvo. Entrei, encontrei um lugar perto da parte de trás e observei Chicago a passar embaçada pelas janelas manchadas pela chuva. Amanhã eu tinha um estágio clínico de 8 horas no hospital e depois outro turno no Ross's. Amanhã, o Tyler provavelmente pediria desculpa, como sempre fazia. Juraria que não voltaria a acontecer, como sempre fazia, e faria promessas que ambos sabíamos que ele não iria cumprir. Mas esta noite eu tinha $500, um número de telefone e a memória de olhos escuros que tinham olhado para as minhas contusões com algo que parecia perigosamente próximo da fúria. Não era muito, mas era mais do que eu tinha esta manhã. A tarde de sábado atingiu-me como uma ressaca que eu não merecia. 4 horas de sono, estágio clínico no hospital das 6 às 4 do horário, depois direto para o Ross's para um turno duplo que só terminaria à meia-noite. A minha instrutora de enfermagem chamou-me à parte depois das rondas para perguntar se estava tudo bem em casa. O cansaço deve ter transparecido por baixo da maquilhagem. Menti e disse que estava bem, que tinha estudado até tarde. Ela não acreditou em mim, mas deixou passar. O restaurante já estava a encher quando cheguei. Os ricos de Chicago aproveitando a tarde excepcionalmente quente de outubro. Às 18 horas, todas as mesas da minha sessão estavam cheias, e Marco estava a gritar pedidos para mim, como se eu fosse pessoalmente responsável pelo atraso da cozinha. Eu estava a reabastecer os copos de água na mesa 7 quando o vi pela janela da frente. Tyler. O meu estômago revirou tão rápido que quase derramei água na toalha de mesa branca. Ele cambaleava levemente na calçada do lado de fora. Aquele balanço característico que significava que ele estava a beber desde o meio-dia. A camisa estava amarrotada, a gravata afrouxada, o cabelo despenteado. Ele claramente tinha vindo direto de onde quer que tivesse passado a tarde a afogar a raiva que vinha fervilhando desde a nossa briga. Ele empurrou a porta do restaurante com força suficiente para fazer a recepcionista recuar. Os seus olhos vasculharam a sala de jantar até me encontrarem, e a expressão no seu rosto fez o meu sangue gelar. Hannah. A sua voz cortou a conversa ambiente do jantar como uma faca. Precisamos de conversar agora. Marco apareceu da cozinha, com o rosto já vermelho de estresse. Senhor, vou ter de pedir que baixe a voz ou saia. Não estou a falar consigo. Tyler empurrou a recepcionista, dirigindo-se para a minha secção. Hannah, ouviste-me? Os clientes estavam agora a olhar. Um homem na mesa 4 tinha o telemóvel na mão, provavelmente pronto para chamar a polícia. Coloquei o jarro de água com as mãos trêmulas e movi-me para interceptar Tyler antes que ele pudesse avançar mais para dentro do restaurante. Tyler, por favor, disse baixinho. Estou a trabalhar. Podemos conversar mais tarde. Vamos conversar agora. Ele agarrou o meu pulso, o mesmo que Dominic tinha visto machucado na noite anterior. Os seus dedos cravaram-se na pele macia, fazendo-me suspirar. És minha namorada,
Não podes ignorar as minhas chamadas o dia todo, senhor. Solte-a imediatamente ou eu vou chamar a polícia, disse Marco. Mas a sua voz trazia incerteza. Ele era gerente, não segurança, e Tyler pesava 18 quilos a mais que ele. Ela pertence a mim, rosnou Tyler. Não preciso da sua permissão para falar com o que é meu. Ele me puxou em direção à porta. Tropecei, quase caindo, e ele me puxou para cima com força suficiente para torcer meu ombro. A dor percorreu meu braço aguda e imediata. Você está me machucando, consegui dizer. Ótimo. Talvez te lembres disso da próxima vez que pensares em ignorar-me. Saímos pela porta da frente para o ar fresco da noite. Tyler não parou na calçada. Ele arrastou-me pela esquina até ao beco estreito que ficava entre o Ross's e o prédio vizinho. A chuva de mais cedo tinha deixado poças no pavimento irregular. As caixotes do lixo criavam sombras na luz fraca. Ele empurrou-me contra a parede de tijolos com força suficiente para tirar o ar dos meus pulmões. O seu antebraço pressionou a minha garganta, cortando o meu suprimento de ar. O cheiro de uísque emanava dele em ondas. 2 anos, disse ele, com o rosto a centímetros do meu. 2 anos que te apoiei, aturei as tuas bobagens da escola, e é assim que me retribuis, a flertar com os clientes. Eu não estava. Eu ofeguei, tentando empurrar o seu braço. Tyler, não consigo respirar. Achas que não vi como olhaste para aquele tipo ontem à noite? Aquele que te deixou aquela gorjeta ridícula? O seu aperto apertou. Achas que sou estúpido? Pontos pretos dançavam nas bordas da minha visão. Os meus pulmões gritavam por oxigênio. Era isso. Percebi com estranha clareza. Era assim que o Tyler finalmente me mataria. Num beco atrás do restaurante onde eu tinha me esforçado tanto para construir um futuro sem ele. Então, de repente, a pressão desapareceu. O Tyler voou para trás como se tivesse sido atropelado por um carro, batendo na parede oposta, com um som que teria sido satisfatório se eu não estivesse ocupada a lutar para respirar. Eu desabei contra o tijolo, com a mão na garganta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Dominic Marino estava parado na entrada do beco, completamente imóvel. Exceto pelos olhos. Aqueles olhos escuros que notaram os meus hematomas na noite anterior, agora acompanhavam Tyler com o tipo de concentração que um lobo dá a uma presa ferida. Ele usava um fato diferente hoje. Cinza carvão, ainda imaculado, apesar de ter acabado de atirar um homem adulto pelo beco. Cometeste um erro, disse Dominic baixinho. Tyler levantou-se bêbado e estúpido demais para reconhecer o perigo em que se encontrava. Quem diabos é você? Alguém que não gosta de ver mulheres a serem tratadas como propriedade. Tyler riu, um som feio e agressivo. Ele avançou, dando um soco violento que Dominic desviou com o mínimo de esforço. Antes que Tyler pudesse recuperar o equilíbrio, 2 outros homens apareceram no beco. Um deles, mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas, agarrou o braço de Tyler e o torceu atrás das costas com eficiência profissional. Isto não é da tua conta, resmungou Tyler, lutando contra o aperto. É a minha namorada. Não, não é, disse Dominic, aproximando-se de mim. Ela não é. Ele agachou-se ao meu nível, onde eu tinha deslizado para me sentar contra a parede. As suas mãos pairavam perto dos meus ombros, mas sem tocar. Estás ferida? Tentei falar, mas só consegui tossir. A minha garganta parecia esmagada. Cada respiração era dolorosa. O maxilar de Dominic apertou-se. Ele levantou-se e virou-se para Tyler com um tipo de calma que parecia mais ameaçadora do que qualquer raiva. Luca, leva-o. Ele será tratado adequadamente. Não pode simplesmente levar-me, protestou Tyler, enquanto o homem que Dominic chamava de Luca começava a forçá-lo em direção a um carro preto parado na entrada do beco. Hannah, diz a eles, diz que estamos juntos. Eu não disse nada. Apenas observei enquanto o colocavam no banco de trás como se fosse uma carga. Dominic voltou a sua atenção para mim e, desta vez, ele me tocou, ajudando-me a levantar com a mesma gentileza cuidadosa da noite anterior. Consegues andar? Acenei com a cabeça, ainda sem confiar na minha voz. Ele manteve uma mão no meu cotovelo enquanto voltávamos para o restaurante pela entrada dos fundos da cozinha. Marco correu imediatamente, observando a minha aparência, as marcas vermelhas que já se formavam na minha garganta. Hannah, sinto muito. Eu deveria ter chamado a polícia mais rápido. Ela precisa ir para casa.
Dominic interrompeu. Sua voz tinha uma autoridade que fez Marco calar a boca. Eu vou garantir que ela chegue lá em segurança. Pague-lhe pelo turno completo. Claro, senhor Marino. Claro. Encontrei minha bolsa na sala dos fundos, aceitei meu casaco de Maria, que parecia querer fazer perguntas, mas não ousou. Dominic me conduziu até a porta da frente, onde outro carro preto aguardava. O motorista já estava ao volante. Ele abriu a porta traseira para mim, esperou até que eu me acomodasse e então se sentou ao meu lado. O carro se afastou da calçada suavemente, sem pneus a chiar ou aceleração dramática, apenas competência profissional silenciosa. Onde você mora? Perguntou Dominic. Eu lhe dei o endereço do meu apartamento, minha voz voltando como um sussurro rouco. Ele repassou a informação ao motorista e depois voltou-se para mim. Há quanto tempo? O quê? Há quanto tempo ele vem a magoar-te? A franqueza da pergunta, a forma como ele não deu voltas ao assunto nem me deixou fingir, abriu algo dentro de mim. 6 meses, talvez mais, se contarmos com as agressões verbais. Por que não foste embora? Eu tentei. Ele encontrou-me, convenceu-me a voltar, disse que ia mudar. Olhei para as minhas mãos, para as marcas que circundavam os meus pulsos, e acreditei nele porque era mais fácil do que ficar sozinho. Dominic ficou em silêncio por um longo momento. As ruas de Chicago passavam pelas janelas escurecidas, familiares e estranhas ao mesmo tempo. Finalmente ele falou. O meu pai batia na minha mãe. Começou quando eu tinha 5 anos. Ficou pior à medida que eu crescia. Eu ouvia-a chorar no banheiro à noite. As contusões que ela tentava esconder. A sua voz não demonstrava emoção. Apenas uma recitação monótona dos fatos. Quando eu tinha 16 anos, fiquei grande o suficiente para impedi-lo. Disse-lhe que se ele tocasse nela novamente, eu o mataria. Olhei para ele. Ele fez isso? Não. Ele morreu de ataque cardíaco 6 meses depois. Causas naturais. Embora eu não possa dizer que chorei muito. Ele encontrou os meus olhos. A minha mãe desperdiçou 20 anos com um homem que havia como algo para possuir e destruir. Jurei que nunca deixaria isso acontecer com ninguém que eu pudesse proteger. Tu nem me conheces. Eu sei o suficiente. O carro parou em frente ao meu prédio. Uma caminhada cansativa num bairro que fingia ser melhor do que realmente era. Dominic saiu primeiro. Ele examinou a rua com uma avaliação experiente e, em seguida, abriu a minha porta. Estará segura aqui esta noite? O Tyler não vai voltar, disse eu, embora não tivesse a certeza absoluta disso. Não, concordou Dominic. Ele não vai. Algo na forma como ele disse isso fez-me entender que Tyler Crawford nunca mais incomodaria ninguém. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter exigido saber o que significava lidar adequadamente. Em vez disso, respirei fundo pela primeira vez em 6 meses. Observei o carro de Dominic afastar-se do passeio, com as luzes traseiras a desaparecerem no trânsito de sábado à noite em Chicago. O meu prédio ficava atrás de mim, 5 andares de tijolos desgastados e promessas quebradas. A rua estava silenciosa, demasiado silenciosa após o caos da noite. As chaves de Tyler ainda estavam na minha bolsa. A escova de dentes dele estava na minha casa de banho. As roupas dele estavam penduradas em metade do meu armário. Mas de alguma forma, ali sozinha na calçada, eu sabia que ele nunca mais usaria nada disso. Esse conhecimento deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, não senti nada além de um alívio exausto. Subi os 3 lances de escada até ao meu apartamento, cada degrau lembrando-me das novas contusões que se formavam sob as minhas roupas. A fechadura girou suavemente. Lá dentro, tudo estava exatamente como eu tinha deixado naquela manhã. Pratos na pia, livros de enfermagem espalhados pela mesa de centro. As fotos da escola da Megan no frigorífico. Normal, seguro, meu. Tranquei a porta, coloquei a corrente e verifiquei todas as janelas 2 vezes. Velhos hábitos de 6 meses, a viver com alguém que usava os punhos quando as palavras falhavam. Só que agora a pessoa de quem eu tinha medo não voltaria. Não consegui dormir facilmente. Deitada na cama, olhava para o teto, repetindo as palavras de Dominic. Ele será tratado de forma adequada. A maneira cuidadosa com que Luca forçou Tyler a entrar naquele carro. A certeza absoluta na voz de Dominic quando disse que Tyler nunca mais incomodaria ninguém. O que eu tinha feito?
O que eu tinha permitido que acontecesse, mas mesmo com a pergunta a girar na minha cabeça, o cansaço me dominou. A manhã de domingo trouxe chuva contra as janelas e o toque estridente do meu telefone. Número desconhecido. Quase não atendi. Senhorita Carter, uma voz feminina, profissional e ligeiramente preocupada. Aqui é a agente Jennifer Mills da polícia de Chicago. Precisamos fazer algumas perguntas sobre Tyler Crawford. Meu estômago revirou. O que aconteceu com ele? Quando foi a última vez que viu o Sr. Crawford? Sentei-me lentamente com a mente a mil. Ontem, no final da tarde, ele veio ao meu local de trabalho. Restaurante Ross's, na West Madison. Sim. E depois disso, ele foi embora. Não sei para onde ele foi. Tecnicamente, não era uma mentira. Eu não sabia para onde Luca o tinha levado. O veículo do Sr. Crawford foi encontrado abandonado perto do porto de Montrose esta manhã. A carteira e o telemóvel dele estavam lá dentro. Estamos a tentar estabelecer uma linha do tempo dos seus movimentos ontem à noite. A chuva aumentou, batendo com mais força contra o vidro. Enrolei o meu braço livre à volta de mim, sentindo um frio repentino. Não sei nada sobre isso, disse eu. Nós terminamos. Ele apareceu no meu trabalho bêbado e zangado. O meu gerente mandou-o embora. Mandou-o embora quem? Não sei. Alguns clientes ajudaram. Tudo aconteceu muito rápido. O agente Mills ficou em silêncio por um momento. Eu podia ouvir o barulho de papéis sendo mexidos. Senhorita Carter, recebemos uma denúncia de que o Sr. Crawford foi agressivo fisicamente com você ontem. Isso é verdade? Minha mão foi para a minha garganta, para as marcas delicadas que os dedos dele deixaram. Sim. E não chamou a polícia? Tudo acabou antes que eu pudesse. Os clientes intervieram. Mais silêncio. Mais barulho de papéis. Talvez precisemos que venha para prestar um depoimento formal. Alguém entrará em contato consigo. A chamada terminou. Sentei-me segurando o telefone, olhando para as informações de contato do Tyler, ainda guardadas nos meus contactos. Devo apagá-las? Guardá-las como prova de quê? As minhas mãos tremiam enquanto colocava o telefone na mesa. Uma batida na porta fez-me saltar com tanta força que quase caí da cama. Aproximei-me com cautela e espreitei pelo óculo da porta. Dominic Marino estava no corredor, segurando uma pequena bolsa preta e duas chávenas de café. Abri a porta. Não dormiste, observou ele, avaliando a minha aparência. Eu ainda estava com as roupas de ontem, o cabelo emaranhado, o rosto sem a maquilhagem que normalmente usava para me esconder. Não muito. Posso entrar? Eu dei um passo para trás e deixei-o entrar no meu pequeno apartamento. Ele parecia deslocado ali, demasiado elegante e poderoso para os meus móveis usados e o meu linóleo descascado. Mas ele se movimentava pelo espaço como se pertencesse àquele lugar, colocando o café na bancada da cozinha e abrindo a bolsa preta para revelar suprimentos médicos. Sente-se, disse ele, apontando para uma das minhas cadeiras de cozinha que não combinavam. Estou bem. Não está. E mentir sobre isso não ajuda nenhum de nós. Sentei-me. Ele puxou a outra cadeira para perto e começou a examinar a minha garganta com dedos delicados. As contusões tinham escurecido durante a noite. A marca da mão de Tyler era visível em roxo e vermelho. Isto precisa de gelo, disse Dominic, levantando-se para vasculhar o meu congelador. Ele enrolou cubos de gelo num pano de prato. Pressionou-o cuidadosamente contra o meu pescoço. Segure aí. 15 minutos. Ele voltou à sua bolsa, tirou gel de arnica, pomada antibiótica, ligaduras. Materiais profissionais, do tipo que sugeriam que ele já tinha feito isto antes. A polícia ligou, disse eu baixinho. Encontraram o carro do Tyler junto ao lago. As mãos de Dominic não pararam o seu trabalho, espalhando gel sobre as contusões no meu pulso. O que lhes disseste? A verdade, que ele veio bêbado ao restaurante? Que foi expulso? Que não sei para onde ele foi depois? Ótimo. Ele está morto? A pergunta pairou entre nós, pesada e inevitável. Dominic terminou de tratar o meu pulso, enrolou-o cuidadosamente e então olhou diretamente nos meus olhos. Tyler Crawford nunca mais vai magoar você ou qualquer outra pessoa. É tudo o que você precisa saber. Isso não é uma resposta. É a única resposta que vou dar. A voz dele era firme, mas não rude. O que aconteceu com ele foi consequência das suas próprias ações. Ele colocou as mãos em ti. No meu mundo, isso tem um preço. Retirei a mão, segurando-a contra o peito. No teu mundo? O que é exatamente o teu mundo?
É complicado. Percebi isso pela maneira como todos no restaurante tratam-te. Dominic levantou-se, foi até a pia da minha cozinha e lavou as mãos com o mesmo cuidado metódico que demonstrou ao tratar dos meus ferimentos. Quando ele se virou, sua expressão revelava algo que eu nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, talvez, ou apenas exaustão. Cresci vendo meu pai aterrorizar minha mãe. Ele disse que começou quando eu tinha 5 anos. Ficava pior a cada ano. Ele chegava em casa bêbado, achava algo errado com o jantar, com a casa, ou simplesmente com o jeito que ela olhava para ele. Então, ele usava os punhos para corrigi-la. Ele encostou-se na minha bancada, de braços cruzados, mas a sua postura demonstrava uma tensão que sugeria que as memórias ainda eram profundas. Eu era muito pequeno para impedir isso. Só podia ouvir através da porta do meu quarto enquanto ela tentava não gritar. Tentava não me acordar, mesmo que eu já estivesse acordado, já ouvindo tudo. Quantos anos você tinha quando isso parou? 16. Eu já era grande o suficiente naquela época. Forte o suficiente. Cheguei a casa um dia e encontrei-o a bater-lhe na cozinha. Algo se partiu dentro de mim. Ele olhou para as mãos como se pertencessem a outra pessoa. Mandei-o para o hospital por 3 dias. Disse-lhe que se ele voltasse a tocá-la, eu o mataria. Ele voltou? Não. Teve um ataque cardíaco 6 meses depois. O médico disse que foi estresse e má alimentação, mas acho que foi medo. Medo de que, da próxima vez, eu não parasse por um aviso. A chuva continuava a bater nas janelas. Em algum lugar do prédio, um bebê chorava. Sons normais de uma vida normal. A minha mãe desperdiçou 20 anos com um homem que havia como uma propriedade a ser destruída. Dominic continuou. Quando ela se libertou, já tinha esquecido quem era antes dele. É isso que homens como o Tyler fazem. Eles não te machucam apenas fisicamente. Apagam-te pedaço por pedaço até não restar nada além do medo. Eu ia embora. Eu disse que depois da formatura. Eu tinha tudo planeado. Nova cidade, novo emprego. Ele não seria capaz de me encontrar. Talvez, ou talvez fosse. E da próxima vez não haveria ninguém para afastá-lo de ti. Dominic voltou para a mesa, agachou-se para ficarmos ao nível dos olhos. Não estou a pedir gratidão. Não estou a pedir nada. Mas preciso que compreendas que o que aconteceu ao Tyler não foi violência aleatória. Foi para proteger-te, para proteger a próxima mulher que ele teria magoado, para proteger todas as pessoas que a sua existência ameaçava. O gelo tinha derretido na toalha que eu segurava contra a garganta. Dominic tirou uma, desapareceu na minha casa de banho e voltou com uma compressa fria e limpa. A polícia vai investigar, disse ele, colocando a nova compressa na minha mão. Vão fazer perguntas. Provavelmente falarão contigo novamente. Tudo o que sabes é que o Tyler apareceu no teu local de trabalho bêbado e agressivo. Os clientes intervieram e nunca mais o viste depois disso. A verdade seletiva, a verdade mais segura. Ele levantou-se e arrumou os seus materiais médicos com movimentos eficientes. Na minha porta, ele parou. Vou mandar alguém vigiar o teu prédio nos próximos dias. Por que está a fazer isso? Porque ninguém fez isso pela minha mãe. Porque posso. Ele abriu a porta e olhou para trás mais uma vez. E porque quando vi aqueles hematomas no seu pulso na sexta-feira à noite, reconheci-os. Reconheci o que significavam. O que continuariam a significar se ninguém os impedisse. Então ele foi-se embora, deixando-me sozinha no meu apartamento com gelo na garganta e perguntas que eu sabia que era melhor não fazer. Na segunda-feira vieram mais polícias. Desta vez, um detetive mais velho, com olhos cansados e uma aliança desgastada por anos de uso. Ele sentou-se à minha frente na sala de estar, fazendo as mesmas perguntas que o agente Mills tinha feito, procurando inconsistências que não existiam, porque eu tinha dito a verdade. Só que não toda. Você e o Sr. Crawford tiveram um relacionamento de 2 anos, disse o detetive Williams, revisando as suas anotações. Houve incidentes anteriores de violência? Sim. Alguma vez apresentou queixa? Não. Por quê? Porque o Tyler me convenceu de que a culpa era minha. Porque apresentar queixa tornaria tudo real. Porque tinha vergonha. Dei ao detetive uma resposta mais simples. Estava com medo. Ele acenou com a cabeça como se já tivesse ouvido isso antes. Provavelmente já tinha. Os clientes que intervieram no restaurante no sábado à noite. Pode descrevê-los? Aconteceu tudo muito rápido.
Eu estava concentrada em respirar. Mas viu-os. Fatos escuros. Aparência profissional. Não sei os nomes. O gerente do restaurante disse que um deles era Dominic Marino. Mantive o rosto cuidadosamente neutro. Não sei quem é. O detetive Williams estudou-me por um longo momento. Ambos sabíamos que eu estava a mentir. Ambos sabíamos que ele não poderia provar. Menina Carter, se sabe alguma coisa sobre o paradeiro do Sr. Crawford? Não sei. Seria melhor contar-nos agora. Eu contei-lhe tudo o que sei. Ele deixou o cartão dele e disse para ligar se eu me lembrasse de mais alguma coisa. Coloquei-o na gaveta com os cartões do Dominic e tentei não pensar em como a minha vida se tinha tornado uma coleção de números de telefone que talvez nunca usasse. Naquela tarde, o meu telefone tocou novamente, mas desta vez não era a polícia. Um advogado com uma voz suave e uma dicção sofisticada disse que Dominic tinha contratado os seus serviços em meu nome, caso eu precisasse de representação legal durante a investigação sobre o desaparecimento de Tyler. Agradeci, guardei o número e adicionei-o à coleção. Tyler Crawford estava desaparecido há 48 horas. O carro dele estava num parque de apreensão, à espera de uma perícia que não encontraria nada de útil. O apartamento dele permanecia intocado. O aluguer estava pago até ao final do mês por débito automático, e eu fui para a aula na segunda-feira à noite como se nada tivesse mudado. Tomei notas sobre farmacologia e tratamento de feridas. Pratiquei a colocação de ivals em braços de borracha que não ficavam com hematomas. Normal, seguro meu. Os hematomas na minha garganta iriam desaparecer. Os do meu pulso já estavam melhores graças ao tratamento cuidadoso de Dominic. Em uma semana, talvez duas, não haveria nenhuma evidência física de que Tyler alguma vez me tivesse tocado. Mas eu carregaria o peso do que permiti que acontecesse por muito mais tempo do que isso. 10 dias se passaram com o ritmo estranho de uma vida suspensa entre o antes e o depois. Tyler Crawford continuava desaparecido. A mãe dele me ligou 2 vezes, com a voz trêmula, perguntando se eu sabia de alguma coisa. Eu disse a ela a mesma coisa que disse à polícia. Não. O detetive Williams passou pelo restaurante mais uma vez, fez as mesmas perguntas com palavras diferentes, saiu com as mesmas respostas evasivas e durante tudo isso, Dominic Marino apareceu no Ross's todas as noites, pontual como um relógio. Ele nunca se sentava na secção de outra pessoa, nunca fazia alarde. Apenas pedia a mesa 12, encomendava o jantar e deixava gorjetas que Marco parou de comentar após a terceira noite. Não conversávamos muito além da troca necessária de pedidos e gentilezas, mas a sua presença parecia um escudo que eu não sabia que precisava. Na quinta-feira à tarde, eu estava entre a minha aula de farmacologia e o início do meu turno quando o meu telefone tocou. Número desconhecido, mas eu tinha começado a atender esses chamados desde que o Tyler desapareceu. É a Hannah Carter? Uma voz feminina. Profissional, mas urgente. Sim. Aqui é o Northwestern Memorial Hospital. Sua irmã, Megan Carter, foi trazida há 1 hora após um acidente de carro. Ela está estável, mas precisamos de você aqui. O mundo virou de cabeça para baixo. Minha mochila escorregou do meu ombro, batendo na calçada com um baque que mal percebi. Ela está bem? O que aconteceu? Ela tem uma concussão e estamos monitorando por lesões internas. O médico explicará tudo quando você chegar. Quanto tempo você leva para chegar aqui? Olhei em volta da esquina onde tinha parado, calculando. Autocarro para o comboio, comboio para o hospital, talvez 1 hora se tudo corresse na perfeição. Megan sozinha e assustada durante 1 hora. Estou a caminho. Consegui. Já em movimento. Os autocarros em Chicago funcionavam à base de raiva e orações durante a hora de ponta. Fiquei parado na paragem, vendo 3 passarem, 2 cheios para levar mais passageiros, o pânico aumentando a cada minuto. Megan tinha 16 anos. Ela deveria ser invencível. Ela deveria ser a única coisa na minha vida que Tyler não tinha tocado, não tinha arruinado. Um carro preto parou na calçada. A janela abriu e Dominic olhou para mim. Entre. Não questionei. Não perguntei como ele sabia onde eu estava ou o que eu precisava. Apenas abri a porta e entrei no banco de trás. Northwestern Memorial, eu disse. A minha irmã Megan está na sala de emergência. Disseram que houve um acidente. Eu sei. Ele já estava a dar instruções ao motorista. Tenho pessoas que monitorizam as coisas importantes. Recebeu uma chamada a 12 minutos do hospital. Eu estava a 3 quarteirões de distância.
O carro avançava no trânsito com eficiência agressiva. O motorista navegava por espaços que eu não teria ousado tentar. Juntei as mãos para impedir que tremessem. Ela tem apenas 16 anos, disse para ninguém em particular. Os nossos pais morreram há 3 anos. Acidente de carro, motorista bêbado. Ela tinha 13 anos. Prometi a eles que cuidaria dela. Dominic não ofereceu garantias vazias. Apenas me deixou falar. Tyler odiava a atenção que eu dava a ela. Dizia que eu a tratava como se ela fosse mais importante do que ele. Ela era. Ela é. Ela é a única família que me resta. Olhei para as minhas mãos, para as contusões amareladas que desapareciam no meu pulso. Se algo acontecer com ela, nada vai acontecer com ela, disse Dominic com certeza. E eu queria desesperadamente acreditar. A Northwestern tem um excelente atendimento de trauma. Ela está no lugar certo. Chegamos ao hospital em 17 minutos. Dominic seguiu-me através das portas da sala de emergência e a sua presença, de alguma forma, fez com que a enfermeira da triagem se apressasse. Chamou o médico assistente imediatamente, em vez de me fazer esperar. A Dora Patel recebeu-nos numa sala de consultas. Uma jovem mulher com olhos gentis e mãos cuidadosas, enquanto abria as imagens de Megan no ecrã do computador. A sua irmã tem uma concussão moderada e contusões nas costelas devido ao cinto de segurança, explicou ela, apontando para as imagens. Fizemos uma tomografia computadorizada que não mostra hemorragia interna. Ela teve muita sorte. O outro motorista passou um semáforo vermelho e bateu na lateral do passageiro, onde Megan estava sentada. Se ela estivesse a conduzir, estaríamos a ter uma conversa diferente. O alívio foi tão grande que tive de me sentar. A mão de Dominic encontrou o meu ombro, estabilizando-me. Suvela? Ela está a perguntar por si. Quarto 3. Megan parecia incrivelmente pequena na cama do hospital, com um lado do rosto inchado e machucado e uma intravenosa no braço esquerdo. Mas os seus olhos se abriram quando entrei, e ela tentou sorrir. Olá, disse ela com voz fraca. Desculpe, sei que tinha trabalho. Sentei-me na cadeira ao lado da cama dela e peguei na mão que não estava ferida. O trabalho não importa. Nada importa, exceto que você esteja bem. A mãe da minha amiga estava a conduzir. Ela também está bem, mas o carro dela ficou destruído. Os olhos de Megan se encheram de lágrimas. Sinto muito, Hannah. Sei que não podemos pagar as contas do hospital agora. Não te preocupes com isso. Mas o Tyler sempre dizia. Ela parou. A consciência a surgir. Espera, onde está o Tyler? Ele costuma aparecer quando algo acontece para me dar um sermão sobre ter mais cuidado. Eu estava tão concentrada em chegar ao hospital. Não estava preparada para essa pergunta. Megan era inteligente, observadora. Ela acabaria por notar a ausência do Tyler, mas eu esperava ter mais tempo. O Tyler e eu terminamos, disse com cuidado. Ele já não está por perto. Ótimo! A veemência na voz dela surpreendeu-me. Ele era terrível contigo. Eu odiava-o. Megan, não sou estúpida, Hannah. Eu vi as marcas, ouvi-o a gritar ao telefone. Só não sabia como ajudar. Novas lágrimas escorreram. Eu devia ter feito alguma coisa. Ei, não. Apertei a mão dela gentilmente. Isso não era tarefa sua. Você tem 16 anos. Cuidar de você é tarefa minha, não o contrário. Uma batida suave interrompeu-nos. Dominic estava na porta segurando 2 chávenas de café e uma garrafa de água. Disseram que ela podia beber líquidos, disse ele, oferecendo-me a água. Os olhos de Megan se arregalaram ligeiramente, observando o terno caro de Dominic. A maneira como ele se movia pelo hospital, como se fosse o dono. Quem é aquele? Um amigo? Ele deu-me boleia até aqui. Que amigo, murmurou ela. Mas estava demasiado exausta para insistir em detalhes. O Dr. Patel queria manter a Megan internada durante a noite para observação. Protocolo padrão para concussões. Eu planeava ficar com ela. Liguei para o Marco para explicar que não iria trabalhar. Ele foi surpreendentemente compreensivo, provavelmente porque o Dominic já tinha ligado antes para o informar. Quando Megan finalmente adormeceu, sedada e monitorada, saí para o corredor e encontrei Dominic conversando baixinho com uma administradora. Eles apertaram as mãos e a mulher se afastou com uma expressão satisfeita. O que foi isso? Sua irmã será transferida para um quarto privado com equipamentos de monitoramento melhores. O Dr. Patel continuará sendo o médico responsável, mas providenciei um neurologista para consultar sobre os protocolos de concussão. Dominic, não tenho condições financeiras para isso. Não vais pagar nada disso. O seu tom não deixava margem para discussão.
contas médicas, consultas de acompanhamento, fisioterapia, se ela precisar. Está tudo tratado. Não posso aceitar isso. Podes e vais aceitar. Ele guiou-me até um canto tranquilo do corredor, longe da enfermaria. Considera isso um investimento no teu futuro. Faltam 6 meses para terminares a faculdade de enfermagem. Não posso deixar que desistas por causa de dívidas médicas. Por que estás a fazer isso? Ele ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Porque o Tyler fez-te sentir que tinhas que escolher entre a tua educação e a tua irmã, entre o teu futuro e a tua sobrevivência. Estou a mostrar-te que não precisas fazer isso, que existem pessoas que podem ajudar sem exigir nada em troca. Os 3 dias seguintes estabeleceram um padrão que eu simultaneamente desejava e temia. Dominic levava-me ao hospital todas as manhãs antes das minhas aulas, buscava-me depois para me levar ao horário de visita noturno. A condição de Megan melhorava constantemente. O quarto privado que ele reservou tinha uma janela com vista para o Lago Michigan. Equipamentos que emitiam um beep tranquilizador durante as noites que passei na cadeira desconfortável ao lado da cama dela. No quarto dia, Megan recebeu alta com instruções rigorosas sobre repouso e monitoramento da concussão. O motorista de Dominic levou-nos para casa, carregou as flores e os cartões que Megan tinha recebido dos seus amigos da escola por 3 lances de escada sem reclamar. Depois de Megan se acomodar no sofá com instruções para assistir televisão sem pensar em nada e ligar se sentisse tonturas, acompanhei Dominic até a rua onde o carro dele esperava. Obrigada, eu disse, por tudo. Não sei como teria conseguido sem você. Você teria encontrado uma maneira. Você é engenhosa. Ele abriu a porta do carro e parou. Estarei no Ross's hoje à noite. Mesa 12. Estarei a trabalhar. Eu sei. Ele foi embora e eu subi as escadas para encontrar Megan a observar-me pela janela com interesse calculista. Naquela noite, no restaurante, servi Dominic na sua mesa habitual. Não falamos sobre o hospital, Megan ou a ausência de Tyler. Apenas seguimos a nossa rotina familiar. Vinho, aperitivos, prato principal, o tipo de conversa fácil que parecia um regresso a casa. Luca, o homem que ajudou a tirar Tyler do beco, sentou-se com Dominic. Enquanto limpava os pratos de sobremesa, ouvi fragmentos da conversa. A organização russa está a fazer perguntas. Luca disse baixinho. Eles sabem que tens passado tempo com alguém. Estão à procura de uma vantagem. Então ficarão desapontados. A voz de Dominic permaneceu firme. A Hannah está sob a minha proteção. Isso não é negociável. Proteção é uma coisa, mas se isso se tornar mais do que isso, se ela se tornar algo com que te importas além da obrigação, eles vão explorar isso. Sabes como isto funciona. Sei exatamente como funciona. E é por isso que estou preparado. Fingi não ouvir, mudei-me para a mesa ao lado, mas a conversa ficou comigo. Organização russa, vantagem, exploração, palavras que pintaram um quadro de perigo que eu estava apenas começando a entender. Quando Dominic saiu naquela noite, colocou a sua generosa gorjeta habitual debaixo do copo de água. Mas por baixo havia um novo cartão com um endereço escrito à mão. Jantar, disse ele ao passar por mim. Amanhã à noite. Não aqui, em algum lugar onde possamos realmente conversar. Guardei o cartão no bolso e vi-o partir, já sabendo que iria, mesmo que toda a parte racional do meu cérebro gritasse que aproximar-me de Dominic Marino significava entrar mais profundamente num mundo que me mudaria de maneiras que eu não poderia prever. Mas ele salvou-me de Tyler, cuidou de Megan sem hesitar, mostrou-me bondade sem esperar nada em troca. Pela primeira vez em 6 meses, alguém me viu como mais do que uma obrigação, um alvo ou um fardo. E esse sentimento era mais perigoso do que qualquer organização russa jamais poderia ser. Megan chegou a casa numa quarta-feira à tarde, 2 semanas após o acidente que quase me causou um ataque cardíaco. O sistema de segurança que o pessoal do Dominic instalou levou 3 horas. Envolvia câmaras que eu não conseguia ver e sensores em todas as janelas. O técnico, um homem calado que falava apenas quando necessário, entregou-me um cartão com instruções e um número para ligar se algo não funcionasse. "O Sr. Marina quer que se sinta segura", disse ele antes de sair. Megan assistiu à instalação do sofá, com uma bolsa de gelo nas costelas, a curiosidade estampada no rosto em recuperação.
Quando finalmente ficamos sozinhos, ela não perdeu tempo. Então, quem é ele realmente? Perguntou. O tipo que pagou o meu quarto privado, o neurologista e, aparentemente, o nosso novo sistema de segurança Fort Knox. Alguém que ajuda as pessoas. Isso não é uma resposta. É a única que tenho agora. Ela estudou-me com a sabedoria de uma jovem de 16 anos que, às vezes, parecia mais velha do que os meus 25 anos. O Tyler está desaparecido há 2 semanas. A polícia não o encontrou. E, de repente, temos um benfeitor misterioso que aparece sempre que precisamos dele. Não sou estúpida, Hannah. Sei que não és. Ele matou o Tyler? A pergunta caiu como um golpe físico. Sentei-me ao lado dela, com cuidado para não mexer nas suas costelas feridas. O que diria se eu te dissesse que não tenho a certeza? Diria que o Tyler mereceu o que lhe aconteceu. A sua voz tinha uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Diria que estou feliz por ele ter desaparecido e espero que nunca volte. Megan, não, precisas de ouvir isto. Eu vi o que ele fez contigo. As contusões que pensavas estar a esconder. A maneira como te assustavas quando o teu telefone tocava. Como paraste de rir e de falar sobre o teu futuro como se fosse importante. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Eu estava apavorada que ele fosse matar-te. E eu não sabia como impedir isso. Eu a abracei com cuidado, atenta aos ferimentos dela. Agora acabou. É isso que importa. Naquela noite, depois de Megan adormecer no quarto dela, deitei-me na minha cama a olhar para o teto e finalmente me permiti fazer a pergunta que vinha evitando. O que eu tinha feito? Eu tinha permitido que Tyler desaparecesse. Não tinha chamado a polícia quando Luca o forçou a entrar naquele carro. Não tinha exigido respostas quando Dominic disse que ele tinha sido tratado de forma inadequada. Simplesmente aceitei. Aceitei o alívio da ausência de Tyler sem questionar o método. O sono acabou por chegar. Mas com ele vieram os sonhos, o rosto de Tyler, o beco, as suas mãos à volta da minha garganta. Mas desta vez, quando Dominic o puxou, vi Tyler ser arrastado para a escuridão que o engoliu por completo. Ouvi-o gritar o meu nome, implorando-me para o ajudar. Acordei ofegante, com os lençóis encharcados de suor, às 3 da manhã, conforme indicava o meu despertador. As minhas mãos tremiam enquanto eu buscava água na cozinha. Verifiquei se Megan ainda respirava tranquilamente no quarto dela. Tentei me convencer de que os pesadelos não significavam que eu era uma pessoa terrível. Na terceira noite do mesmo sonho, a exaustão me deixou completamente esgotada. Na quinta-feira à noite, apareci para o meu turno no Ross's, parecendo que tinha passado por uma guerra. Marco olhou para mim e sugeriu que eu fosse para casa. Recusei. O trabalho significava rotina, significava não pensar, significava servir Dominic na mesa 12 e fingir que estava tudo bem. Só que Dominic percebeu imediatamente. Não estás a dormir, observou ele quando lhe trouxe o vinho. Estou bem. Não estás. Quando é que o teu turno termina? À meia-noite. Eu espero. E ele esperou. Sentou-se àquela mesa a bebericar bebidas e a trabalhar no telemóvel, enquanto o restaurante esvaziava à sua volta. Às 00:15, depois de eu ter terminado as tarefas de encerramento, ele levou-me a casa. Mas, em vez de me deixar no meu prédio, estacionou e virou-se para mim. Fala comigo. Não há nada para falar. Hannah, o meu nome tinha peso. Tu mal dormiste nos últimos dias. Pareces assombrada. O que se passa? A barragem se rompeu. Tudo o que eu vinha reprimindo se espalhou numa torrente de palavras e lágrimas. E culpa que eu não sabia como processar. Continuo sonhando com ele, com o Tyler, com o que aconteceu naquele beco. Exceto que nos sonhos eu consigo ver o que vem depois. Para onde tu o levaste, o que tu fizeste. E acordo e sinto-me culpada. Exceto que não é porque ele se foi, mas porque estou aliviada por ele se ter ido. E que tipo de pessoa isso faz de mim? Dominic deixou-me falar, não interrompeu, não julgou. Quando finalmente fiquei sem palavras, ele ficou em silêncio por um longo momento. Achas que devias sentir-te pior pela morte dele? Ele disse finalmente. Achas que o fato de te sentires aliviada em vez de devastada faz de ti cúmplice? Faz de ti tão má quanto eu, não é? Não. Ele virou-se na cadeira para ficar de frente para mim. Hannah, ouve-me. Homens como o Tyler não param, eles intensificam. Cada vez que os aceitas de volta, cada vez que os perdoas, eles aprendem que podem ir mais longe da próxima vez.
que as consequências não superam o desejo deles de te controlar. Mas eu poderia ter agido de forma diferente. Poderia ter ido à polícia, conseguido uma ordem de restrição e ele a teria violado. As estatísticas mostram que as ordens de restrição contra agressores domésticos são violadas em 75% das vezes. E quando são violadas, muitas vezes acabam em homicídio. A sua voz era calma, mas firme. O Tyler estava a estrangular-te naquele beco. Mais 30 segundos e estarias morta. A única coisa que fiz foi impedir um homicídio em andamento. Fizeste mais do que impedir. Sim, assegurei-me de que ele nunca mais pudesse tentar novamente contigo ou com qualquer outra pessoa. Ele estendeu a mão. Gentilmente virou o meu rosto para o dele. Não és responsável pela escolha que fiz. Só és responsável por sobreviver. E foi exatamente isso que fizeste. Não parece que sobrevivi. Parece que deixei alguém morrer por mim. O Tyler escolheu o seu próprio destino quando colocou as mãos em ti, quando te estrangulou num beco atrás de um restaurante. Toda a ação tem consequências. As dele foram apenas mais permanentes do que ele esperava. Sentamo-nos no carro enquanto Chicago se movia à nossa volta. Tráfego noturno, sirenes distantes e os sons comuns de uma cidade que continuava a funcionar, independentemente das tragédias individuais. Os pesadelos vão desaparecer, Dominic disse baixinho. Dá a ti mesmo tempo para processar. Não se force a sentir culpa que não sente só porque acha que deveria. Como você sabe? Porque vivi com as consequências da violência toda a minha vida e aprendi que, às vezes, a única escolha moral é aquela que mantém as pessoas vivas. Ele me levou para casa, acompanhou-me até a porta e esperou enquanto eu verificava Megan. Antes de ir embora, ele se virou. Estarei no restaurante amanhã à noite, na mesma mesa. Se precisares de conversar mais, estarei lá. Na sexta-feira à noite, servi-lhe o jantar como sempre. Mas desta vez, quando o restaurante fechou e a equipa da cozinha saiu, encontrei-o à espera na porta dos fundos. Ficamos na cozinha vazia, com os fornos industriais a arrefecer e as luzes do teto a projetar sombras intensas. Estou bem, disse eu. Ou estarei. Os pesadelos já são menos frequentes. Ótimo, mas preciso de saber uma coisa. Foi rápido? Quando acabou, ele sofreu? A expressão de Dominic suavizou-se ligeiramente. Ele não sofreu. É tudo o que te direi. O alívio que me invadiu deveria ter sido errado. Em vez disso, parecia a primeira respiração profunda que eu dava em dias. Ele aproximou-se e, de repente, o espaço entre nós pareceu carregado com algo além de gratidão ou proteção. A sua mão subiu, segurando o meu rosto com uma gentileza que contradizia tudo o que eu sabia sobre quem ele era e o que fazia. Eu não deveria, disse ele. Envolver-me contigo, além de te manter em segurança, é egoísta e perigoso. Então beijei-o antes que ele pudesse terminar o pensamento. Ele tinha o gosto do vinho que estava a beber como algo caro e proibido. Os seus braços envolveram-me, puxando-me contra ele com força cuidadosa. E pela primeira vez na minha vida, compreendi a diferença entre ser tomada e ser abraçada. Quando nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, a sua testa repousou contra a minha. Isso complica tudo, murmurou ele. Sei que o meu mundo não é seguro. Estar perto de mim torna-te um alvo para pessoas que querem magoar-me. Já estou nessa situação. Já sou um alvo depois do Tyler. Fugir não vai mudar isso. O polegar dele traçou a minha maçã do rosto. Então, vamos fazer isso com cuidado, devagar. E tu dizes-me quando ficar demais. A semana seguinte desenrolou-se como a descoberta de um país estrangeiro. Dominic apresentou-me gradualmente aspectos da sua vida, testando limites, mostrando-me partes de si, além do homem que me salvou num beco. Jantar de domingo na casa da mãe dele, uma casa modesta num bairro tranquilo, onde ela vivia com uma enfermeira a tempo inteiro e segurança que fingia ser paisagista. Ela tinha cerca de 60 anos, era elegante e calorosa, e olhava para o filho com um amor que sugeria que o tinha perdoado por qualquer escuridão que ele tivesse herdado do pai. És a rapariga do restaurante, disse ela, segurando as minhas mãos. O Dominic contou-me sobre ti, sobre como foste corajosa. Eu não fui corajosa. Estava apavorada. Corajoso é estar apavorado e sobreviver. De qualquer forma, na segunda-feira, ele levou-me a um dos seus negócios legítimos,
um armazém de importação cheio de vinhos italianos, azeites e alimentos artesanais. Mostrou-me a papelada, a documentação alfandegária, a operação totalmente legal que empregava 40 pessoas e gerava um lucro sólido. É para isso que estou a trabalhar, disse ele. Eventualmente será só isso. Sem mais proteção, sem mais operações na zona cinzenta, apenas negócios. Quanto tempo? Anos. Algumas obrigações não podem ser abandonadas da noite para o dia, mas estou a trabalhar para isso. Luca tornou-se uma presença mais regular, sentando-se com Dominic ao jantar, envolvendo-me em conversas que pareciam uma avaliação gentil, certificando-se de que eu entendia no que estava a me meter sem dizer isso abertamente. Ele é diferente contigo, disse Luca uma noite, quando Dominic se afastou para atender uma chamada. Mais leve, mais parecido com quem ele era antes de seu pai morrer e todo o peso recair sobre ele. Como ele era antes, idealista. Achava que poderia mudar as coisas por dentro, tornar a família legítima através da força de vontade. Lucas sorriu. Acontece que é mais difícil do que isso, mas ele não parou de tentar. No final da semana, o meu mundo tinha se expandido de maneiras que eu não poderia imaginar 2 semanas antes. Eu ainda ia às aulas, ainda trabalhava nos meus turnos, ainda verificava Megan e a ajudava com os trabalhos de casa. Mas agora havia essa outra vida por baixo, cheia de complicações que eu estava apenas começando a entender. Na sexta-feira à noite, Dominic me encontrou depois do meu turno. Caminhamos ao longo do Lago Michigan. O vento frio de outubro me fez agradecer pelo casaco que ele teve a gentileza de trazer para mim. Tem certeza disso? Ele perguntou. Sobre mim? Porque uma vez que você estiver realmente envolvida, quando as pessoas souberem que você é importante para mim, não haverá mais volta para a invisibilidade. Pensei nas mãos de Tyler à volta do meu pescoço, em Megan naquela cama de hospital, nos pesadelos que finalmente estavam a desaparecer, em como Dominic me tinha mostrado bondade sem expectativas, proteção sem possessão. Tenho a certeza de que ele me puxou para perto, me beijou sob o horizonte de Chicago e senti o último pedaço da minha antiga vida escapar, substituído por algo que ainda não conseguia nomear, mas que queria desesperadamente manter. 3 semanas depois do início do que Dominic e eu chamávamos de relacionamento, comecei a acreditar que talvez o perigo pudesse coexistir com o normal, que eu poderia terminar a faculdade de enfermagem, cuidar de Megan e, de alguma forma, existir na órbita de um homem cujo mundo funcionava segundo regras que eu estava apenas começando a entender. A noite de terça-feira destruiu essa ilusão. Eu estava saindo da aula de farmacologia às 19 horas. A escuridão de outubro já havia se instalado sobre a cidade. O estacionamento do campus estava meio vazio, as luzes da rua projetavam poças amarelas sobre o pavimento rachado. Eu tinha apanhado o autocarro no trabalho, caminhado 3 quarteirões até a aula e estava voltando para o ponto quando o sedã preto parou ao meu lado. Não era o carro de Dominic. Marca errada, sensação errada. A porta traseira se abriu antes que eu pudesse processar a ameaça. Entre. O sotaque do homem era forte, leste europeu. Russo, talvez. Ele segurava algo debaixo do casaco que parecia ter o formato de uma arma. Eu recuei. Não, senhorita Carter, você vai entrar. Um segundo carro surgiu do nada, guinchando entre nós com força suficiente para fazer o veículo russo desviar. Lucas saiu do banco do motorista, já com a arma em punho, ladeado por 2 outros homens que eu reconheci da equipe de segurança de Dominic. Recue, ordenou Luca, seu comportamento habitual tranquilo substituído por algo frio e letal. Agora. O carro russo hesitou por 3 segundos que pareceram horas. Então, arrancou, com os pneus a chiar, desaparecendo no trânsito de Chicago. Luca guardou a arma, virou-se para mim. Não se ouve nada. Sim, o que acabou de acontecer? Entre no carro. Dominic está à espera. A viagem até onde quer que estivéssemos a ir demorou 20 minutos, passando por bairros que eu não reconhecia. Luca fez 3 chamadas rápidas em italiano. O seu tom sugeria que era algo muito grave. Finalmente paramos em um restaurante onde eu nunca tinha estado, sofisticado e claramente fechado, apesar de ser hora do jantar. Dominic nos recebeu na porta. A fúria em seus olhos me fez dar um passo para trás. Para dentro, disse ele baixinho. Baixinho demais. A sala de jantar principal do restaurante estava vazia.
exceto por uma mesa onde havia papéis e laptops espalhados. Luca foi direto para lá e começou a abrir o que parecia ser uma filmagem de vigilância. Dominic guiou-me para um canto diferente, com as mãos nos meus ombros, verificando se eu tinha ferimentos, o que não era o caso. Estou bem, disse eu. Luca chegou lá antes que algo acontecesse. Antes que algo acontecesse desta vez. O seu maxilar estava tenso, a cicatriz no queixo destacando-se em branco contra a pele corada. Os russos estão a vigiar-te há dias, à espera de uma oportunidade. O meu estômago revirou. Por quê? Porque és importante para mim. Porque magoar-te magoa-me e eles querem uma vantagem. Ele soltou-me, afastou-se e passou as duas mãos pelo cabelo. A culpa é minha. Eu sabia do risco, sabia que eles estavam a fazer perguntas e, mesmo assim, deixei-te ficar visível. Luca chamou do outro lado da sala. As matrículas estão registradas em nome de uma empresa de fachada que rastreamos até a Operação Vulov. Eles estão sediados a norte da cidade. Há 6 meses que tentam entrar no território do porto. Quantos homens têm? Perguntou Dominic. 30, talvez 40. O suficiente para ser um problema. Aproximei-me da mesa e olhei para as imagens de vigilância que estavam a ser reproduzidas no portátil. Eu a sair do meu apartamento naquela manhã, a caminhar até ao ponto de ônibus, a entrar na Ross's, a ir para a aula. Eles tinham me seguido o dia todo. O que eles querem? A minha voz soava mais firme do que eu me sentia. Você, disse Dominic sem rodeios, como moeda de troca para me forçar a abrir mão do acesso ao porto. Ou como vingança, se eu recusar, ele virou-se para me encarar de frente. Posso providenciar proteção. Proteção federal a testemunhas. Nova identidade para ti e para a Megan. Mudança para outro estado. Estariam seguras, completamente afastadas do meu mundo. Não. Hannah, ouve-me. Não. Cruzei os braços, mantive o olhar fixo nele. Não vou fugir. Não vou recomeçar numa cidade qualquer, longe de tudo o que conheço. E com certeza que não vou deixar que essas pessoas ditem a minha vida. Eles tentaram raptar-te há 1 hora, e o teu pessoal impediu-os. É isso que fazes, certo? Proteges o que é teu. Algo cintilou na sua expressão ao ouvir essa frase. Isso não é um jogo. Esses homens são violentos, organizados, e vão magoar-te para chegar até mim. Então, o que sugeres? Porque proteção de testemunhas significa nunca mais te ver. Nunca terminar a escola aqui. Nunca mais ser Hannah Carter. As minhas mãos tremiam, mas mantive a voz firme. Acabei de me libertar do Tyler, que controlava todos os aspectos da minha vida. Não vou trocar isso por outro tipo de prisão. Luca limpou a garganta. Há uma opção intermediária. Um abrigo fora da cidade, com segurança total. Uma propriedade isolada. Dá-nos tempo para negociar com os Vulovs ou neutralizar completamente a ameaça. Algumas semanas, talvez um mês. Dominic olhou para mim. Tu e a Megan. Uma mudança temporária até que isto seja resolvido. A Megan acabou de voltar ao normal depois do acidente. Queres que a tire da escola, longe dos amigos dela. Quero-te viva. Dominic interrompeu. Vocês os dois. Tudo o resto é negociável. O peso disso atingiu-me naquele momento. Esse era o preço de estar perto dele. Não apenas aceitar o que ele tinha feito ao Tyler, mas tornar-me um alvo. Arrastar a Megan para um perigo que ela nunca pediu. Quanto tempo? Perguntei baixinho. 2 semanas no mínimo, possivelmente mais, dependendo de como as negociações correrem. Pensei em Megan, no sistema de segurança que já estava no apartamento dela, na forma como ela tinha começado a dormir a noite toda sem pesadelos, em levá-la para algum lugar isolado onde ela se sentiria como uma prisioneira. Mas também pensei naquele carro russo, no homem com algo parecido com uma arma debaixo do casaco, no que teria acontecido se Luca não estivesse a seguir-me. Preciso de contar a Megan pessoalmente. Explicar tudo. Chega de meias-verdades. Dominic acenou com a cabeça. Fazemos as malas esta noite. À meia-noite, vocês dois já estarão mudados. O esconderijo era uma mansão a 1 hora a norte de Chicago, afastada da estrada principal, atrás de portões e muros que pareciam capazes de resistir a um ataque militar. 6 quartos, cozinha moderna e equipamento de segurança suficiente para uma pequena operação de vigilância. Megan ficou parada no hall de entrada de mármore, com a mochila ainda nos ombros,
olhando em volta com os olhos arregalados. Isso é loucura, disse ela. Eu sei. Quanto tempo ficaremos aqui? Não sei. Algumas semanas, talvez. Ela virou-se para mim. E isso é por causa do Dominic, porque as pessoas querem magoá-lo através de ti? Sim. Então, somos prisioneiros. Estávamos protegidos. É a mesma coisa, mas a sua voz demonstrava resignação em vez de raiva. Ela tinha processado o trauma suficiente no mês anterior para entender que segurança às vezes parecia confinamento. Naquela noite, depois que a equipa de segurança fez a sua última ronda e o motorista de Dominic voltou para a cidade, sentei Megan num dos quartos do andar de cima e contei-lhe tudo. Quem Dominic realmente era, o que ele controlava, por que as pessoas estavam atrás dele, o que realmente tinha acontecido com Tyler. Ela ouviu sem interromper, o seu rosto de 16 anos envelhecendo anos durante a minha confissão. Devias ter me contado antes, disse ela finalmente. Eu estava a tentar proteger-te. De quê? Da verdade. Hannah, eu não sou uma criança. Ela levantou-se e foi até a janela com vista para o terreno escuro iluminado por luzes de segurança. O Tyler se foi porque o Dominic o matou. Estamos aqui porque os inimigos do Dominic querem vingança. As nossas vidas mudaram completamente porque te apaixonaste por alguém perigoso. Desculpa, não peças desculpa. Ela virou-se. Eu odiava o Tyler. Todos os dias tinha medo que ele finalmente fosse longe demais e que eu chegasse a casa e te encontrasse morta. Pelo menos este perigo vem acompanhado de proteção real, em vez de apenas mais violência. Nas 2 semanas seguintes, a mansão tornou-se o nosso mundo inteiro. Dominic visitou-nos 3 ou 4 vezes, sempre à noite, sempre com Luca e segurança extra. Durante essas visitas, ele e eu encontramos espaços para ficarmos a sós. Conversas que se prolongavam até de manhã cedo. Os Vulovs estão a negociar. Ele disse-me uma noite, enquanto estávamos sentados na biblioteca com vista para os terrenos. Outras famílias italianas da região estão a apoiar-me. Elas entendem que deixar os russos ganharem terreno cria um mau precedente. O que acontecerá quando isto acabar depende de como terminará. Se chegarmos a um acordo, as fronteiras territoriais serão redefinidas. Eles ficam com o que têm. Nós ficamos com o nosso. Todos ficam nos seus lugares. E se não chegarem a um acordo, o seu silêncio foi resposta suficiente. Estou a tentar fazer isto de forma diferente, disse ele após uma longa pausa. O meu pai teria entrado em guerra imediatamente. Cadáveres, manchetes, caos. Estou a tentar a diplomacia apoiada pela ameaça da força, em vez da violência imediata. É mais lento, mais complicado, mas morrem menos pessoas. É por isso que, eventualmente, se quer seguir o caminho da legalidade. Está cansado disto. Estou cansado de escolher entre opções más e piores, de ponderar decisões e potenciais vítimas. Ele puxou-me para mais perto e eu encostei-me ao seu ombro. Quando vi as imagens de ti a ser abordado hoje, quando percebi o quão perto eles estiveram de te levar, quis destruir toda a operação deles. Mas não o fizeste. Não, porque é isso que eles esperam. O que eles querem, provavelmente, dar-lhes uma justificação para a escalada. Transformar isto numa guerra aberta. O seu braço apertou-me com mais força. Tu fazes-me querer resultados melhores, escolhas mais cuidadosas, um futuro que não seja medido apenas em número de mortos e território. Durante o dia, enquanto Dominic tratava de negócios na cidade, Megan e eu caímos numa rotina estranha. Eu fazia aulas remotamente. Os meus professores foram compreensivos depois que eu citei uma emergência familiar. Megan fazia videochamadas com os amigos, mantinha-se em dia com os trabalhos escolares, reclamava da saudade do namorado, e aos poucos, adaptava-se à nossa gaiola dourada. Tu realmente o amas? Ela observou uma tarde, enquanto preparávamos o almoço na enorme cozinha. Acho que sim, mesmo sabendo o que ele é, talvez por causa do que ele é. Ele é honesto sobre isso. Não finge ser algo mais limpo do que a realidade. Pensei em Tyler, que parecia normal e seguro até não ser mais. Prefiro alguém perigoso e transparente do que normal e secretamente violento. Isso é meio confuso. Sim, provavelmente é. Na segunda semana, Dominic chegou com a notícia de que as negociações estavam a progredir. Os Volkovs concordaram com uma reunião de cúpula, em território neutro, com todas as famílias importantes representadas. Se tudo corresse bem, Hannah e Megan poderiam ir para casa em poucos dias. E se não correr bem? Perguntei.
Então ficaremos aqui mais tempo enquanto eu lido com isso de outra maneira. Naquela noite, deitada ao lado dele no quarto enorme, fiz a pergunta que vinha evitando. O que acontecerá depois que voltarmos para Chicago quando isso estiver resolvido? O que você quer que aconteça? Quero terminar a escola, continuar trabalhando na Ross's até me formar, cuidar da Megan. Fiz uma pausa. E quero continuar a ver-te. Manter isso, seja o que for, não será seguro. Mesmo depois que os russos recuarem, haverá outros, pessoas que te veem como uma fraqueza a ser explorada. Eu sei, e você ainda quer isso. Pensei no mês passado. Na morte do Tyler, no acidente da Megan, nos sequestradores russos e em viver numa mansão que era, na verdade, uma prisão. Nas mãos do Dominic, a tratar das minhas contusões com uma gentileza que o Tyler nunca demonstrou. Na forma como ele olhava para mim, como se eu fosse mais importante do que território, poder ou qualquer outra coisa que o seu mundo valorizasse. Ainda quero isso. Ele beijou-me então, devagar e profundamente, e por aquelas poucas horas o perigo e as complicações desapareceram, dando lugar a algo mais simples. Apenas duas pessoas escolhendo uma a outra, apesar de todos os argumentos razoáveis contra isso. 3 dias depois, Lucas chegou com a notícia de que a cimeira tinha sido um sucesso. Termos acordados, limites estabelecidos, paz estabelecida. Podíamos ir para casa. Megan realmente chorou de alívio. Eu também senti isso. Aquela necessidade desesperada por uma vida normal. Mesmo sabendo que o normal nunca mais seria o mesmo. Dominic nos levou de volta a Chicago pessoalmente. Certificou-se de que a segurança do apartamento fosse reforçada. Ficou enquanto desempacotávamos as poucas coisas que tínhamos levado. Antes de partir, ele me chamou de lado. Esta não será a última ameaça. Você entende isso? Eu entendo. E você ainda assim escolhe isso. Escolhe a mim. Continua a escolher-te. Ele foi-se embora e eu fiquei no meu pequeno apartamento, que parecia enorme depois de 2 semanas numa mansão, e tentei convencer-me de que tinha tomado a decisão certa. A Megan apareceu ao meu lado, com a mochila ao ombro, a caminho do quarto dela. Tu fizeste a escolha certa para nós as duas, disse ela. Fiz o quê? A escolha certa para nós as duas. Ela sorriu levemente. Pelo menos assim sabemos o que estamos a enfrentar. Voltar à vida normal era como tentar vestir roupas que já não serviam no meu corpo. Tudo parecia igual à superfície. O meu apartamento, os meus turnos no Ross's, as minhas aulas de enfermagem. Mas eu movia-me por tudo isso como um fantasma, hiperconsciente das câmaras de segurança que o pessoal do Dominic tinha instalado, da forma como os homens do Luca vigiavam a minha rua a partir de carros sem identificação. O peso de saber que eu tinha escolhido isso. 3 dias depois de voltar do esconderijo, Dominic me convidou para jantar. Não em um restaurante, mas em um prédio antigo em um bairro tranquilo que eu nunca tinha visitado. Luca me levou até lá, silencioso e profissional. Depois desapareceu assim que Dominic abriu a porta. Esta é uma das minhas propriedades, explicou Dominic, conduzindo-me por salas decoradas com bom gosto. Eu uso-a para reuniões que precisam de privacidade. Esta noite somos só nós. Ele tinha cozinhado de verdade, não era comida de delivery disfarçada em pratos bonitos. Macarrão com um molho que cheirava como se a avó de alguém tivesse passado horas aperfeiçoando-o. Pão fresco. Vinho que provavelmente custou mais do que os meus livros didáticos. Você cozinha? Perguntei surpresa. A minha mãe insistiu para que eu aprendesse. Dizia que nenhuma mulher deveria ter de cuidar de um homem que não sabia cozinhar. Ele serviu a comida com muita atenção. Ela foi muito clara sobre o tipo de homem que o meu pai não era, o tipo de homem que eu deveria me tornar. Comemos numa pequena mesa com vista para um jardim iluminado por luzes de corda. Durante 20 minutos, conversamos sobre nada importante. A minha prova de farmacologia, a reunião dele com fornecedores, os projetos escolares da Megan, conversas normais que pareciam surreais, considerando tudo o que estava por trás delas. Finalmente, Dominic pousou o garfo e olhou diretamente nos meus olhos. A situação russa está completamente resolvida. Os acordos territoriais estão em vigor, apoiados por todas as principais famílias italianas, de Chicago a Milwaukee e Detroit. Os Volkovs entendem que mexer com você significa guerra com organizações com as quais eles não podem se dar ao luxo de lutar. Senti um alívio enorme. Então estamos a salvo deles. Sim. Mas, Hannah, sempre haverá outros. Operações menores à procura de vantagem.
rivais de outras cidades, investigações federais que podem tentar usá-la como pressão. Nunca mais será completamente invisível. Eu sabia que isso iria acontecer. Passei 3 dias a pensar nisso, imaginando cenários, tentando imaginar futuros que divergiam neste único ponto de decisão. Posso tratar de tudo, continuou Dominic. Novas identidades para ti e para a Megan, uma cidade à tua escolha, algures longe de Chicago, empregos já arranjados, alojamento preparado, dinheiro suficiente para nunca mais te preocupares com finanças. Podias terminar a escola de enfermagem em qualquer lugar, começar de novo onde ninguém conhecesse a tua ligação comigo. E eu ficaria aqui, continuaria a fazer o que estou a fazer. Não teríamos contato para tua própria proteção. Seria como se nunca nos tivéssemos conhecido. O pensamento fez meu peito apertar. 6 meses atrás, eu teria aceitado essa oferta sem hesitar. Segurança, proteção, fuga de tudo que era complicado. Mas 6 meses atrás, eu era uma pessoa diferente. Qual é a alternativa? Você fica. Exceto que ficar comigo significa viver com riscos calculados. Entender que posso protegê-la melhor do que ninguém, mas não posso eliminar o perigo completamente. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Significa escolher-me apesar de todos os argumentos racionais contra isso. Posso ter tempo para pensar? Toma o tempo que precisares. Passei os 3 dias seguintes numa névoa de tomada de decisões. As aulas pareciam distantes, o trabalho automático. Em cada momento livre, eu pensava nas possibilidades, consequências, futuros que se dividiam como estradas divergentes. Na sexta-feira à noite, sentei a Megan na nossa sala de estar e expliquei tudo. A oferta, as alternativas, o facto de que ficar em Chicago significava aceitar um risco permanente. Ela ouviu sem interromper, o rosto de 16 anos sério de uma forma que a fazia parecer mais velha. "O que queres fazer?" perguntou quando terminei. "Não sei, é por isso que estou a perguntar-te. Isto também afeta a tua vida, Hannah. Passaste 3 anos a tomar decisões com base no que é melhor para mim, no que me mantém segura, no que me dá oportunidades. Ficaste com o Tyler mais tempo do que devias, porque partir significaria instabilidade financeira para nós dois. Trabalhas em 2 empregos e fazes aulas noturnas para que eu possa ficar num distrito escolar decente." Ela inclinou-se para a frente. "Pela primeira vez, toma uma decisão com base no que tu queres. Eu quero as duas coisas. Quero que tu estejas segura e quero ele. Então fica. Temos mais segurança agora do que tínhamos com o Tyler. E isso é dizer muito. Pelo menos este perigo vem com pessoas que nos protegem ativamente, em vez de serem a fonte do perigo. No sábado, encontrei-me com o Luca num café perto do campus. Ele sugeriu isso, disse que o Dominic queria que eu falasse com alguém que estivesse neste mundo há mais tempo, que pudesse me dar uma perspectiva sem envolvimento emocional. "Ele disse-te para seres honesto comigo", disse eu depois de ambos tomarmos café. "Ele disse-me para te contar a verdade, mesmo as partes que o fazem parecer mal." Luca mexeu o açúcar no seu café expresso. "Então, aqui está. Estar com Dominic significa que estará sempre a olhar por cima do ombro. Significa ensinar a Megan a verificar debaixo do carro antes de ligá-lo. Significa nunca publicar a tua localização nas redes sociais. Nunca ficar demasiado confortável. Nunca confiar totalmente em pessoas fora do nosso círculo. Isso parece exaustivo. É, mas também significa que terás uma proteção que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Recursos, conexões, pessoas que moverão céus e terras para mantê-la segura, porque mantê-la segura mantém ele inteiro." Luca pousou a colher. "Trabalho para Dominic há 15 anos. Vi-o construir esta organização do zero depois que o pai dele morreu. Ele é cuidadoso, estratégico e não comete erros com frequência. Mas você, Hannah, é a maior vulnerabilidade dele e a maior motivação para ele fazer melhor. Para ser melhor. Como assim? Há anos que ele fala em tornar-se totalmente legítimo. São, na maioria das vezes, palavras vazias. Porque a realidade é complicada, confusa e leva tempo. Mas, desde que te conheceu, ele está realmente a dar passos nesse sentido. A delegar operações nas quais já não quer estar envolvido. A construir negócios legítimos que possam sustentar a família sem atividades criminosas. A planear uma estratégia de saída que realmente tenha força. Luca olhou-me nos olhos. Tu fazes com que ele queira um futuro que não seja medido em território e violência.
Isso é raro. Isso vale alguma coisa. Na segunda-feira de manhã, liguei para Dominic e contei-lhe a minha decisão. Vou ficar. Megan e eu, mas tenho condições. Diz-me quais são. Termino o meu último semestre sem interferências. Não me tiras da aula por emergências, a menos que alguém esteja literalmente a morrer. Megan vai à escola normalmente, tem amigos, namora quando estiver pronta. Não quero que ela cresça com medo. Concordo. E não quero saber detalhes sobre as partes do teu negócio que não são legais. Se tiveres que fazer algo, faz. Mas não tragas isso para casa. Não me tornes cúmplice por saber. A sua pausa durou 3 segundos. É justo? Mais alguma coisa? Sim. Sem mentiras entre nós sobre as coisas importantes. Lido melhor com a honestidade brutal do que com o engano confortável. Eu consigo fazer isso. Naquela semana, o pessoal do Dominic melhorou a segurança do nosso apartamento novamente. Câmaras melhores, fechaduras reforçadas, botões de pânico em todos os quartos conectados diretamente ao telemóvel do Luca. Megan reclamou que parecia que estávamos a viver num bunker. Eu disse a ela que bunkers mantêm as pessoas vivas. Na quinta-feira à noite, Dominic me levou para conhecer a mãe dele de verdade. Não foi a breve apresentação que tivemos antes, mas um jantar de verdade, onde fui apresentada como alguém importante. Ela morava numa casa modesta num subúrbio tranquilo, o tipo de lugar que parecia completamente comum por fora. Por dentro, era aconchegante e cheio de fotos. Dominic em várias idades, parentes que eu não reconhecia. Fotos espontâneas que capturavam uma alegria que eu não via muito na vida atual dele. Hannah, disse ela, segurando as minhas mãos nas dela. Dominic me contou o que você passou, o que você sobreviveu. Olhei para ele, sem saber ao certo o quanto ela sabia. Ela sabe tudo, disse ele baixinho. Não tenho segredos para a minha mãe. Então sabe que não sou exatamente a escolha ideal para o seu filho. O riso dela era caloroso e genuíno. Ideal para quem? Para as pessoas que acham que a minha família é amaldiçoada. Para aqueles que veem Dominic como nada mais do que o legado do pai. Ela me guiou até o sofá e sentou-se ao meu lado. Deixe-me dizer uma coisa. Passei 20 anos com um homem que me via como propriedade, que usava os punhos sempre que eu demonstrava independência ou questionava as suas decisões. Sobrevivi, mas por pouco. E vivia todos os dias com medo de que o meu filho se tornasse como ele. Ela olhou para Dominic, que estava perto da cozinha, dando-nos espaço. Mas ele não se tornou. Ele viu como o pai era e escolheu ser diferente. Escolheu proteger em vez de dominar, construir em vez de destruir. A atenção dela voltou-se para mim. E então ele conheceu-te. E pela primeira vez, vi-o olhar para alguém da maneira que eu gostaria que o pai dele tivesse olhado para mim. Como se fosses uma pessoa, não uma posse. Como se a tua segurança fosse mais importante do que o orgulho dele. Não sei se sou forte o suficiente para esta vida. Tu sobreviveste a uma relação abusiva. Estás a criar a tua irmã enquanto estudas para ser enfermeira. Olhaste para o mundo do meu filho e escolheste ficar, apesar de teres todos os motivos para fugir. Ela apertou as minhas mãos. És mais forte do que pensas. O jantar foi agradável depois disso. Histórias sobre Dominic quando era criança. Momentos embaraçosos que a mãe dele partilhou enquanto ele protestava. Dinâmicas familiares normais que pareciam impossíveis, dado tudo o resto. Quando saímos, a mãe dele abraçou-me com força na porta. Cuidem um do outro, disse ela. No final, é tudo o que importa. No carro, a caminho do meu apartamento, Dominic ficou calado. Finalmente, ele falou. Ela gosta de ti. Eu também gosto dela. Ela passou por um inferno. Passou mesmo. É por isso que eu precisava que a conhecesses. Para entenderes por que reagi daquela maneira quando vi os teus hematomas naquela primeira noite. Porque o destino do Tyler estava selado no momento em que ele colocou as mãos em ti. Porque ela nunca foi protegida. Porque ela nunca foi protegida. E eu era muito jovem para impedir isso, até que deixei de ser. E jurei que nenhuma mulher na minha vida jamais passaria pelo que ela passou. Paramos em frente ao meu prédio. O Dominic acompanhou-me até ao meu apartamento, verificou se estava tudo bem, apesar de o segurança ter dito que estava tudo em ordem. Beijou-me boa noite com uma ternura que ainda me surpreendia. Depois que ele saiu, fiquei na janela a ver o carro dele desaparecer no trânsito de Chicago. Megan apareceu ao meu lado com a mochila no ombro, a caminho do quarto dela. Fizeste a escolha certa, disse ela.
Como sabes? Porque pareces vivo novamente, como antes, Tyler. Como se te lembrasses de como é querer algo em vez de apenas sobreviver. Ela apertou o meu ombro. Vale a pena lutar por isso. Pensei em Tyler, no carro russo, nas 2 semanas num abrigo que parecia uma prisão dourada, nas mãos de Dominic tratando os hematomas com delicadeza, na história da mãe dele sobre sobreviver a 2 décadas de abuso, na honestidade pragmática de Luca sobre os custos e benefícios dessa vida. Não era um conto de fadas, não era seguro ou simples ou qualquer coisa parecida com o normal, mas era meu. Escolhido com pleno conhecimento das consequências. E pela primeira vez desde que os meus pais morreram, desde o primeiro soco de Tyler, desde que o peso do mundo caiu sobre os meus ombros, senti que estava a viver em vez de apenas suportar. Isso teria de valer os riscos que estávamos a correr. 6 meses depois daquela noite chuvosa de sexta-feira, quando Dominic Marino notou pela primeira vez as contusões no meu pulso, atravessei o palco com uma touca e um capelo pretos para receber o meu diploma de enfermagem. As minhas mãos não tremeram quando chamaram o meu nome. Eu tinha conquistado cada crédito com aulas noturnas e estágios clínicos que me deixavam exausta. Através dos abusos de Tyler e do seu desaparecimento, através das ameaças russas e de 2 semanas no abrigo, através da escolha de uma vida que não se parecia em nada com o futuro seguro e normal que eu imaginava. Megan sentou-se na terceira fila, gritando alto o suficiente para que as pessoas se virassem para olhar. Ao lado dela, Dominic aplaudia, vestindo um fato que provavelmente custou mais do que toda a minha educação. A mãe dele estava sentada do outro lado, enxugando os olhos com um lenço. Todos eles tinham vindo, a minha família estranha e complicada, unida por escolha e não por laços de sangue. Após a cerimônia, fomos jantar a um restaurante com vista para o Lago Michigan. Não era o Ross's, onde eu ainda fazia turnos ocasionais quando Marco precisava de ajuda. Um lugar mais agradável, onde Dominic reservou uma sala privada e o menu não tinha preços. A Hannah, disse a mãe dele, levantando a taça de vinho, que trabalhou mais do que qualquer pessoa que conheço para chegar aqui. Há novos começos, acrescentou Luca, do seu lugar no fim da mesa. A minha irmã, disse Megan, que é basicamente uma super-heroína disfarçada de pessoa normal. Eu enxuguei as lágrimas, impressionada com o quanto tinha mudado em meio ano. O trabalho no hospital tinha começado há 2 semanas. Ironicamente, no Northwestern Memorial, o mesmo lugar onde Megan tinha sido tratada após o seu acidente. Trabalhei no serviço de urgências 3 turnos de 12 horas por semana. Vi de tudo, desde ferimentos de bala a ataques cardíacos e crianças que tinham engolido coisas que não deviam. Era exatamente para isso que eu tinha sido treinada. Exatamente com o que eu sonhava durante aqueles turnos intermináveis no Ross's. E de alguma forma, eu tinha chegado até aqui, apesar de tudo. A vida tinha entrado num ritmo que eu nunca esperava encontrar. De segunda a quarta-feira, eu vestia o uniforme e ajudava a salvar vidas. Às quintas e sextas-feiras, ocasionalmente fazia turnos no restaurante, porque agora gostava genuinamente disso, já que não dependia mais das gorjetas. Os fins de semana eram dedicados a estudar para os exames de enfermagem e a passar tempo com Dominic. Megan tinha processado o choque inicial da nossa nova realidade e se adaptado com a resiliência que só os adolescentes parecem possuir. Ela tinha se tornado amiga da sobrinha de Luca, Sofia, de 15 anos, que compreendia o que significava ter familiares envolvidos em negócios complicados. Faziam os trabalhos de casa juntas, queixavam-se dos professores, iam ao cinema com uma segurança que Megan já mal notava. As suas notas tinham realmente melhorado. Afinal, não viver com medo constante das explosões de Tyler libertou energia mental para coisas como cálculo e química. Ela está a prosperar, disse-me o seu orientador durante as reuniões de pais e professores. Quaisquer que sejam as mudanças que você fez em casa, continue a fazê-las. Se ela soubesse, Dominic também tinha cumprido as suas promessas. Nos últimos 6 meses, eu o observei delegar sistematicamente o controle operacional a Luca e a um conselho de assessores. Ele ainda participava das reuniões, ainda inspirava respeito, ainda detinha a autoridade final. Mas ele se afastou da violência cotidiana, do envolvimento direto em atividades das quais eu não queria saber. Em vez disso, concentrou-se nos negócios legítimos, nos armazéns de importação, nos restaurantes, nos imóveis.
construindo algo que pudesse sustentar-se sem receitas criminosas. Vai levar anos, disse-me ele uma noite, enquanto estávamos deitados na cama dele, com vista para o horizonte de Chicago. Algumas obrigações não podem ser abandonadas da noite para o dia. Alguns relacionamentos exigem manutenção, mas estou a trabalhar para isso. Eu sei que estás. Incomoda-te que eu não possa simplesmente deixar tudo para trás imediatamente? Pensei sobre essa pergunta por um longo tempo antes de responder. Não, porque és honesto sobre isso. Não finges ser algo que não és e estás realmente a tentar, o que é mais do que a maioria das pessoas na tua posição faria. Estabelecemos regras que fizeram com que funcionasse. Não perguntei sobre as partes do seu negócio que operavam nas sombras. Ele não trazia para casa problemas que me obrigassem a saber detalhes que eu não poderia ignorar. Quando ele tinha que lidar com algo, ele lidava. Quando voltava, não discutíamos o assunto. A confiança era construída com base na honestidade brutal sobre o que podíamos e não podíamos partilhar. Não era perfeito. Algumas noites eu acordava com pesadelos sobre o Tyler, sobre carros russos, sobre perigos que eu não conseguia ver. Algumas noites, Dominic chegava a casa tenso e distante, carregando um peso que não me deixava partilhar. Mas estávamos a construir algo real, confuso e complicado, e nada parecido com os contos de fadas, mas real. Depois do jantar, Dominic sugeriu que caminhássemos à beira do lago, apesar do frio persistente de abril. Megan e a mãe dele foram para casa com Luca, dando-nos um espaço que parecia deliberado. O lago Michigan estendia-se escuro e infinito ao nosso lado. As luzes de Chicago refletiam-se na água em padrões fragmentados. Caminhamos num silêncio confortável, a mão dele quente na minha, até que ele parou num mirante onde o horizonte se enquadrava perfeitamente atrás de nós. Hannah. Ele virou-se para me encarar completamente. Os últimos 6 meses foram os melhores da minha vida e os mais assustadores. Assustadores como? Porque passei toda a minha vida adulta controlando variáveis, minimizando riscos, construindo estruturas que protegem o que importa. Ele tirou uma pequena caixa do bolso do casaco. Mas tu és uma variável que não consigo controlar e, de alguma forma, isso torna-te mais importante do que qualquer outra coisa. A minha respiração parou. A caixa era de veludo, azul escuro, claramente contendo joias. Esta não é uma proposta tradicional, ele continuou. Não posso prometer-te uma vida normal. Não posso prometer que não haverá mais ameaças, mais complicações, mais momentos em que questionarás se vale a pena. Ele abriu a caixa, revelando um anel com um único diamante, elegante e discreto. Mas prometo que passarei todos os dias a trabalhar para lhe proporcionar a vida mais segura e livre que puder construir, que você e a Megan estarão sempre protegidas, que nunca deixarei de tentar merecê-la. Olhei para o anel, para o rosto dele, para a esperança vulnerável nos seus olhos escuros. Está a pedir-me em casamento. Estou a pedir-te para construires um futuro comigo. Sabendo o que isso significa, sabendo quem eu sou e o que estou a tentar tornar-me, ele tirou o anel da caixa. Sem ilusões, sem falsas promessas, apenas o compromisso de continuar a escolher um ao outro, apesar de tudo que trabalha contra nós. 6 meses atrás, eu era uma pessoa diferente. Presa com o Tyler, sobrevivendo em vez de viver, acreditando que o meu futuro era medido em semestres concluídos e contas pagas, em vez de sonhos realizados. Agora eu estava na margem do lago Michigan com um homem que mataria por mim. Me protegia, me mostrava o que significava ser valorizada em vez de possuída. Um homem cujo mundo era perigoso e complicado, e nada que eu jamais imaginasse querer. E eu sabia minha resposta antes mesmo de ele terminar de falar. Sim, ele deslizou o anel no meu dedo com as mãos ligeiramente trêmulas. Então, ele beijou-me enquanto Chicago se movia à nossa volta, alheia ao pequeno milagre de 2 pessoas escolherem o amor impossível em vez da solidão segura. Não contamos a ninguém imediatamente. Mantivemos isso em segredo por 1 semana, aprendendo como era o peso do anel, ajustando-nos à promessa que ele representava. Mas, eventualmente, a notícia se espalhou. A mãe dele chorou e me abraçou com tanta força que eu não conseguia respirar. Luca balançou a cabeça com um sorriso que sugeria que ele já esperava por isso muito antes de nós. Megan gritou,
e exigiu ser madrinha de casamento. Apesar do casamento ser teórico e distante no futuro, a vida continuou seu ritmo estranho. Trabalhei nos meus turnos no hospital, ajudei vítimas de traumas e paradas cardíacas e tudo mais. Dominic participou de reuniões, expandiu negócios, gradualmente construiu a infraestrutura para uma eventual legitimidade. 2 semanas após o noivado, eu estava a terminar um turno particularmente brutal de 12 horas quando meu telefone vibrou com uma mensagem de Megan. Tirei A na minha prova de cálculo. A Sofia e eu estamos a comemorar com pizza. Não esperes por mim. Sorri, enviei os meus parabéns e dirigi-me para a saída. O serviço de urgências estava finalmente calmo após horas de caos. A minha bata estava manchada, os meus pés doíam e eu só queria dormir. O carro do Dominic estava parado na berma, com ele encostado nele com a mesma concentração intensa que tinha demonstrado na primeira noite em que nos conhecemos. Não precisavas de me vir buscar. Eu quis vir. Ele abriu a porta. A Megan também me enviou uma mensagem. Imaginei que estarias exausta. Durante a viagem de volta para o meu apartamento, que eu ainda mantinha, apesar de passar a maioria das noites na casa dele, observei Chicago passar pelas janelas. A cidade que tinha sido palco dos abusos do Tyler, das ameaças russas, de uma transformação que eu nunca imaginei. "O que estás a pensar?" perguntou o Dominic. "Que há 6 meses eu não poderia imaginar isto. Nada disso. Isso é bom ou mal?" Olhei para o anel na minha mão esquerda, para o homem ao meu lado que entrou num beco em chamas para me salvar, para a vida que estávamos a construir a partir do impossível. É bom, complicado e confuso, e nada parecido com o que eu planeei. Mas é bom. Ele estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos meus. Dirigimos por Chicago enquanto a cidade respirava ao nosso redor, cheia de outras pessoas vivendo outras vidas complicadas. Em algum lugar, o detetive Williams provavelmente encerrou o caso de pessoa desaparecida de Tyler Crawford como arquivado. Em algum lugar, a organização russa continuava seus negócios nos territórios que negociamos. Em algum lugar, pessoas que eu nunca conheceria estavam a fazer escolhas que causariam repercussões em mundos que eu nunca compreenderia totalmente. Mas neste carro, com este homem usando este anel e sabendo quem eu me tornei, sentia algo que não experimentava há anos. Paz. Não segurança, não certeza. Apenas paz com as escolhas que fiz e o futuro que estava a construir. Nunca seria um conto de fadas, sempre teria riscos que as pessoas normais nunca enfrentariam. Mas era meu, escolhido conscientemente, construído sobre uma base de honestidade em vez de ilusão. E isso valia tudo o que eu tinha sobrevivido para chegar até aqui.